Beleza, galera? Aqui é o Júnior Dias e esse é o programa de número 4, o segundo da série sobre leitura de mapas e utilização da bússola. Caso você não tenha assistido nosso vídeo anterior que fala sobre a ISO 2000, é só clicar aqui no vídeo que vai aparecer aqui do lado se estiver assistindo pelo YouTube, ou entrar na nossa página do Facebook, lá você vai encontrar todos os nossos vídeos. Então, orientista, hoje vamos falar sobre a sinalética, esse pedacinho de papel aqui que é tão útil. Você sabe realmente identificar quais são essas informações? Então vamos lá! Os símbolos da sinalética adotado pela UF tem como objetivo fornecer uma simbologia padrão, possibilitando assim que qualquer orientista, independente do seu país, possa compreendê-lo sem qualquer dúvida ou necessidade de tradução linguística. Imagine só se cada evento ou país possuísse uma simbologia diferente para cada elemento. Ia ser bem complicado, certo? Na prática, a sinalética dá uma maior precisão nas imagens fornecidas pelo mapa, tanto pelos elementos onde são encontrados pontos de controle, quanto na localização da baliza. Algo importante é que um ponto de controle é essencialmente encontrado através da leitura do mapa. Os símbolos da sinalética podem auxiliar essa tarefa, mas devem ser usados apenas como apoio, não como forma única para encontrá-lo, certo? Uma folha de sinalética para um percurso de orientação deve conter as seguintes informações: cabeçalho, local de partida, descrição de cada ponto de controle e a natureza do trajeto desde o último ponto de controle até a chegada. No cabeçalho deve estar informado o nome da prova a qual o atleta está competindo, o código do percurso, a distância total do percurso em quilômetros, isso refere-se em linha reta sem a variação do relevo, e o desnível da área, a qual corresponde a diferença entre o maior e a menor altitude do terreno, e em opcional, o escalão a qual o percurso abrange. Em localização do triângulo de partida, o símbolo empregado no primeiro quadradinho da sinalética é o mesmo da ISOM, o 701 partida, e corresponde ao ponto de controle neutro, localizado logo após a baliza do início da prova ou da base eletrônica Start. Fala-se que ele é neutro pelo fato de ele não possuir controle de picotador ou base eletrônica, ele é apenas um prisma de apoio. No entanto, ele apresenta símbolos e prisma como se fosse um ponto de controle convencional. As descrições de cada ponto de controle estão em ordem pela qual devem ser visitadas no terreno. Também podem ser incluídas informações especiais, como o comprimento e a natureza de possíveis trajetos balizados que existe no percurso. A primeira coluna, A, corresponde ao número dos pontos de controle. A numeração deve estar de forma crescente e representar a sequência pela qual devem ser visitadas, a menos que seja uma competição de score, a qual também aqui no Brasil é conhecido como circuito fazenda, onde você não tem uma obrigação de sequência. Na coluna B fica o código do ponto de controle. Como a numeração da coluna A chega de 1 a 30, essa numeração deve ser a partir do número 30, assim evita confusões. Cada percurso pode ter várias numerações da coluna A, mas todos são identificados pela mesma numeração da coluna B. A coluna C identifica qual dos dois ou mais elementos semelhantes que estão dentro do ciclo está o ponto de controle. Neste exemplo, o símbolo mais a norte representa a pedra, a qual está o ponto de controle, mais a norte, onde ambas são semelhantes. A coluna D apresenta os elementos onde são encontrados os pontos de controle. Aqui os símbolos são semelhantes à subdivisão da ISOM. Os principais em relevo ou elementos de terreno é o terraço, cota, buraco e formigueiro. Em terreno rochoso e pedras, os principais são pedra, terrenos rochosos e passagens estreitas. Em elementos de água e pântano, é lagos, buracos com águas e nascentes. Em vegetação, área aberta, vegetação densa, árvore isolada ou especial ou raiz ou tronco caído. Nos elementos construídos, a estrada, caminho, cerca, construções e ruínas. E por último da coluna D, os elementos especiais. Os elementos específicos para um país ou região não são geralmente utilizados, mas se o evento for utilizar, ele deverá divulgar aos participantes as informações desses símbolos antes do início da prova. Na coluna E estão as informações adicionais sobre a natureza do elemento. Na prática, ela serve para detalhar melhor a coluna D. Um exemplo é o símbolo profundo, a qual intensifica o símbolo buraco. O símbolo copa redonda, que pode caracterizar o símbolo árvore isolada. E o símbolo ruínas, que pode demonstrar o estado de conservação do símbolo cerca. Na coluna F encontram-se as dimensões ou as combinações dos elementos. As dimensões podem ser na altura ou profundidade, dimensão horizontal, altura da vertente ou altura de dois objetos, quando o ponto de controle estiver entre eles. Na combinação, eles podem ser cruzamento ou entroncamento, e também é conhecido como junção. Uma informação importante é que se algum símbolo de combinação for usado,
As especificações da combinação devem estar nas colunas D e E. Por exemplo, o cruzamento de estrada ou a junção de dois rios. Na coluna G é a localização da baliza. Ela é utilizada para identificar a posição do prisma dentro do objeto ou em torno de sua projeção. Um exemplo é este símbolo aqui de construção, ao qual o símbolo está dentro no canto sul e identifica sua localização. O mesmo para o símbolo pântano, a qual o prisma está na sua borda norte. Importante nessa coluna é que se apresentar o símbolo entre, os dois elementos a qual é mencionado ele deve ser representado na coluna D e E. Exemplo, o entre vegetações densas ou o entre duas construções. A coluna H é destinada para outras informações que não são correspondentes a pontos de controle, mas são de importância relevante, como ponto de socorro, o abastecimento e o controle manual de cartão. Outras informações podem ser inseridas no corpo da sinalética, como seguir o balizamento por 60 metros após o controle, seguir o balizamento por 300 metros entre controles, ponto de passagem obrigatória, trajeto obrigatório por zona fora da prova e o seguir o balizamento por 50 metros até a zona de troca de mapas. Importante é que essas informações devem ser usadas apenas para enfatizar o que mostra no mapa. E por último, na sinalética, as características do trajeto do último ponto de controle até a chegada. Essas informações devem ser representadas pelas seguintes simbologias: 150 metros do último controle até a chegada, segue o balizamento; 400 metros do último controle até a chegada, orientação até o funil, depois de seguir o balizamento; e 350 metros do último controle até a chegada, orientação até a chegada, sem balizamento. Os valores que foram utilizados é apenas para explicação, ele sim pode apresentar outras medidas. O importante mesmo é saber o significado dessas simbologias. Agora vamos acompanhar os eventos que vão acontecer no seu estado para os próximos 15 dias. E logo após eu vou divulgar onde fica o material para você poder baixar e estudar melhor essa matéria de sinalética. É só esperar um pouco. Então vamos lá! No dia 27 de setembro ocorrerá a 7ª etapa do 22º Campeonato de Orientação do Estado do Rio de Janeiro, em Maricá. E também no dia 27, a 5ª etapa do 11º Campeonato Cearense de Orientação, em Penedo, Ceará. No dia 4 de outubro, a 2ª etapa do 2º Circuito de Orientação de Giral, em Cascavel, Ceará. E relembrando que no dia 23 de setembro é o último dia para a inscrição da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação, que ocorrerá em Mandirituba, Paraná, no dia 8 a 11 de outubro. Atenção orientistas, já está no ar a revista especializada em orientação, o Prisma Magazine, trazendo na capa uma reportagem sobre o novo presidente da CBO, que fala sobre o futuro do esporte. Essas e outras matérias super interessantes você encontrará nesta primeira edição. A revista está disponível na página da foto e também na página do Facebook, Prisma Magazine. Visite a página e prestigie essa novidade. Então, orientista, vou deixar na descrição desse vídeo e na nossa página do Facebook uma sinalética, assim você pode baixar e imprimir. Ela já está no formato A4, assim quando for imprimir ela não vai cortar nada. E também uma publicação da IOF sobre sinalética, tudo em português, é só você ir lá e pegar o material. Caso você não seja inscrito no nosso canal, vou pedir para que clique no botão vermelho aqui embaixo em inscreva-se e curta nossos vídeos. Assim você nos motivará a continuar postando esse material. Você também pode nos acompanhar na página do Facebook, Orientista em Foto, lá você também pode dar um curtir e dar sua opinião e ver todo o nosso material completo. Muito obrigado!